Olá, amigo, visitante, você que está chegando no canal. Estamos, a partir deste vídeo, trabalhando o tema Batalha Espiritual. Esse tema será dividido em 4 partes, onde estaremos trabalhando sobre alguns aspectos. Entre eles, o que nós entendemos por batalha espiritual, quem está nessa batalha espiritual, quais os dois lados dessa grande batalha e quem somos nós no meio dessa grande batalha. Para começarmos aí com um texto bíblico, um versículo em Efésios 6,12, nos fala um pouco sobre essa batalha. Nos diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, baseado neste texto, nós vamos explanar alguns aspectos que precisamos entender para que a nossa vida flua, seguindo sempre os caminhos de Cristo e buscando nos entender como seus guerreiros aqui na Terra. Venha comigo, vamos aprender um pouco mais sobre batalha espiritual. Seguindo com o tema batalha espiritual, vamos abordar aqui na sequência o índice dos temas que puxarão aí os 4 vídeos que nós trataremos desse assunto. Entendendo o cenário, ação do pecado no templo, ação do pecado em nós e nossa posição nessa batalha. Esses 4 aspectos, esses 4 temas são básicos para que possamos entender o que acontece ao nosso redor, o que acontece dentro de nós, quais as influências que estão a nos cercar neste mundo, nessa nossa vivência, e qual a nossa função, qual o nosso papel nesta grande batalha que está ao nosso redor. Vamos ao primeiro tema? Entendendo o cenário. O cenário que vamos iniciar é a trajetória do homem neste campo de batalha criado aqui na Terra, é o Jardim do Éden. Local que Deus criou, belo, formoso, com plantas, com um ambiente agradável para que o homem vivesse, para que o homem trabalhasse no cultivo desse jardim, no cuidado, e criou plantas, animais, aos quais o homem deu nome a todos eles, com a sua própria mente, com a sua própria inteligência. E também Deus criou aí uma companheira para o primeiro homem, Adão, ao qual deu-se o nome Eva, e os dois viviam dentro do jardim e tinham acesso a todas as plantas frutíferas, os alimentos e tudo que a terra dava de bom, todas as dádivas. E em meio a tudo isso, a única exigência, o único mandamento que Deus deu ao homem para que fosse seguido e obedecido naquele momento, naquele cenário, foi para que não tomasse, não comesse, não tocasse, não chegasse sequer perto da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal, para que comendo dele não viesse a morrer. E mesmo sendo somente um mandamento, tivemos aí o que nós podemos chamar de a primeira derrota, pois houve a desobediência de um único mandamento que Deus estabeleceu na terra. E temos o relato dessa queda, dessa desobediência desse mandamento lá em Gênesis 3, versículo 6, onde nos diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, de tudo que tinha, Deus só restringiu o acesso a uma árvore, porque sabia que não era o momento de se entender algumas coisas, pois tudo era novo ao homem. Mas o homem, representado aqui nesse pequeno fato pela mulher, mas que o homem como espécie e a mulher como o gênero feminino, mas através de uma desobediência que começou com um, mas foi partilhado pelos dois, tivemos a primeira derrota em campo de batalha. E nesse campo, o inimigo, influenciando
a tendência humana, a curiosidade, a querer conhecer coisas que muitas vezes não estão no momento para ser conhecidas, usou de astúcia para enganar a mulher e, através disso, trazer uma brecha para que o pecado entrasse na criação de Deus e então corrompesse tudo aquilo que Deus fez bom. E através do pecado do homem, isso se estendeu para toda a criação. E como todas as coisas, todo pecado tem uma consequência, para este pecado não foi diferente. Houve uma consequência, e a consequência disso foi que o homem foi impedido de viver dentro do Éden, dentro do jardim que foi criado para ele, para que não tivesse acesso à árvore da vida e, tomando dela, vivesse eternamente em pecado. Então, Deus aí nos mostra lá em Gênesis 3, 22, 23, dizendo assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então, o homem foi aí designado para trabalhar e comer do seu suor, do seu trabalho, viver fora do Éden, sofrendo, claro, as consequências aí da sua atitude, né, de sucumbir à tentação do inimigo. E passado muito tempo da transgressão do primeiro e único mandamento que Deus instituiu para a permanência do primeiro casal, Adão e Eva, dentro do jardim do Éden, a sua descendência se estabeleceu sobre a face da terra, se multiplicaram, criaram aí várias nações, várias tribos, línguas se separaram, né, formaram várias nações, e dentre todas elas, Deus escolheu uma para ser representação da sua vontade, para ser nação sacerdotal sobre a face da terra. E entre as muitas batalhas que aconteceram entre essa nação escolhida por Deus e as outras que adoravam a deuses estranhos, uma delas chama a atenção: a batalha entre Davi e Golias. O povo filisteu, do qual o seu representante era Golias, atacava o povo israelita em um momento de grande afronta e parecia tudo perdido para o povo de Deus. Mas em meio a um cenário todo contrário, nós vemos lá em 1 Samuel 17,47 a constatação que Davi teve do que realmente importava em meio a essa batalha. Ele diz assim: Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Ele entendeu que por trás de toda a batalha não está somente o interesse dos homens, mas está o interesse de Deus, que tem por nós grande apreço, que cuida de nós, o povo que se entrega à sua vontade. E lá naquele momento ele entendeu que aqueles que estavam contra o povo de Israel não estavam contra ele, mas estavam contra o Deus ao qual eles representavam. E eles estavam sendo inspirados, instigados por aqueles que são inimigos de Deus, os espíritos malignos. Então essa é a primeira constatação lá no Antigo Testamento de batalha espiritual. Temos no Novo Testamento aí com a presença de Jesus Cristo com seus discípulos, relatado lá em Lucas 10, 19, um novo cenário onde ele explicitamente mostra aos seus discípulos um novo entender do que devemos combater aqui na terra. Ele diz assim: Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Aqui nós vemos o mestre dando autoridade aos seus discípulos para afrontarem os espíritos malignos, para enfrentar o mal com um poder que não é deles, mas sim do próprio Cristo, que estava outorgando essa autoridade, esse poder a eles, dando a eles as armas necessárias para enfrentar o inimigo. E na sequência, temos lá em Colossenses 2,15 o verdadeiro cenário, a verdadeira posição
final de vitória de Cristo, onde na cruz ele nos concede um cenário lindo para entendermos que essa batalha com o nosso general podemos vencê-la. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quer dizer, na cruz, Cristo venceu todo o mal. O que temos aqui na terra é a insistência do inimigo em querer derrotar o povo que se chama pelo nome de Cristo. Mas nós, através da autoridade que ele nos deu, temos armas para vencer essa batalha, para buscarmos, seguirmos o caminho do Mestre e estarmos sendo usados como ferramentas na sua grande obra. Entendendo o nosso posicionamento em nosso corpo, nós precisamos entender que representamos a igreja, o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que ter um cuidado com aquilo que foi presente de Deus para nós. Diz lá em 1 Coríntios 6,20: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quer dizer, nosso corpo é para a glória de Deus. Tudo que fazemos em nós tem que ser para a glória dele, pois somos comprados por ele. Não poderíamos pagar com a nossa vida, com o nosso sangue, com o nosso dinheiro, com nada que temos, poderíamos pagar esse preço. E ele pagou por nós. Então, o nosso posicionamento, enquanto em nosso próprio corpo, tem que ser de adoração a Deus. E o nosso posicionamento enquanto homens, diz lá em 1 Coríntios 11:7, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Quer dizer, nós, como homens, não temos somente que exercer autoridade, nos impormos, mas temos que reconhecer que somos submissos ao Deus Criador, mas também somos representação da glória dele aqui na terra. Temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E nessa unidade, sermos aí sacerdotes em nossos lares, exercermos a nossa função sacerdotal. Você que está me ouvindo, que participa de alguma instituição, que tem algum formato religioso que segue, entenda, o seu primeiro ministério não é lá pregando, orando em público, fazendo a obra que for dentro da igreja. O seu primeiro ministério é a sua família. O seu primeiro ministério é a sua mulher. Você deve exercer a função sacerdotal abençoando a ela. A autoridade, ela não deve ser usada por força e imposição. Ela é respeitada por aquele que está debaixo da autoridade. Então, a autoridade não é somente um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Como homens, devemos honrar e respeitar nossas esposas, representando o que Cristo fez pela igreja, morreu por ela, exerceu a sua posição varonil de uma forma que nós devemos nos espelhar e sermos iguais a ele, buscarmos ser iguais ao exemplo de Cristo, sermos seguidores do seu exemplo. E enquanto mulheres, diz lá em Efésios 5, 22 e 25, assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou e se entregou por ela. Quer dizer, a esposa, ela tem que entregar essa submissão, mas essa submissão também é o reconhecimento da autoridade e do sacerdócio do homem dentro do lar. E o homem deve receber esse reconhecimento e exercer essa autoridade com amor, amar verdadeiramente. Então, isso é uma troca entre aquele que recebe a autoridade e a representação de Deus
e a mulher que reconhece essa autoridade e essa representação que há de Deus através do seu marido, do seu próprio marido, o homem dentro do lar. E prestando culto, visto esses três pontos em nosso corpo, nós como homens e nós como mulheres, e todo o conjunto em si, forma o que? A massa essencial para a formação da verdadeira igreja de Cristo na Terra. Pois a igreja não são templos, não são lugares, somos organismo. Somos eu, você, representando aquilo que Deus veio para salvar, veio para resgatar para si. Aquilo que Cristo resgatou lá na cruz não foi um templo, não foi um lugar, foi pessoas, almas. Nós somos a igreja. Então nós, como igreja, prestando o nosso culto, nos diz assim lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Temos que ter racionalidade naquilo que fazemos, não são meras emoções que devem nos impulsionar a buscar a Deus. Devemos ter a consciência do sacrifício que ele fez por nós e devemos levar isso em nossos corações, em nossas mentes, enquanto estamos lá prestando adoração, nos entregando e sendo igreja, prestando culto verdadeiro. Esse é o nosso posicionamento em nosso corpo, como homens, como mulheres e como pessoas que formam a igreja, que prestam o culto racional a Deus. E assim nós encerramos aí a primeira parte do tópico, né? Entendendo o cenário. Espero que você tenha conseguido entender que a batalha espiritual ela é um pouco diferente daquilo que muitas vezes pintam por aí, que tentam nos vender algo que não é real, cenas que muitas vezes é para atrair público, mas a nossa batalha começou há muito tempo e nós precisamos entendê-la e entender o nosso papel. Espero você na sequência desse vídeo e até lá.